Eu acabei de assistir aqui a live do Dr. Drauzio Varela com o Mano Brown. E sinceramente, gente, sim, é uma pedrada o negócio. É pesado ali, sim, em termos de conteúdo, né? A história, a trajetória que o Mano Brown relata, pessoal dele, do rap, do Racionais. Eu sei que tem assuntos aqui que seriam importantes mencionar também, quem sabe a gente possa voltar nos próximos dias. Tem a nomeação agora do novo ministro da Educação, substituindo o Weintraub. A gente pode abordar isso depois, mas eu quero falar dessa live porque realmente mexeu comigo ali. Primeiro porque eu adoro o Drauzio, assim, é uma figura que é exemplar, o modo, né, a empatia dele, a generosidade dele. Recentemente ele foi atacado de maneira desleal, de maneira, sabe, suja pela extrema-direita quando ele apareceu no Fantástico, na entrevista que ele fez com a Suzy, no Presídio Feminino. E, sinceramente, é uma pessoa que não merece isso, né? A gente falou sobre isso naquela época aqui. A integridade dele, o modo como ele lida com as questões é, assim, é fenomenal. De fato, ele é um exemplo. E o modo como ele extrai as histórias do Mano Brown também, eu acho que serve muito para mostrar, né, essa conexão, essa ponte que ele cria, né? Eu não sou um grande conhecedor do rap. Quando eu tinha meus 18 anos, eu ouvia MTV, e era a época que passava um monte as músicas dos Racionais da MTV, né, Diário de um Detento, por exemplo. Eu ouvia direto lá, mas não sou um grande conhecedor das músicas, mas sempre vejo algum depoimento ou outro do Mano Brown e me parece uma visão muito lúcida, embora crua da realidade, né, dura da realidade. Então tem alguns pontos nessa entrevista que eu quero abordar aqui, porque, bem, isso vem reforçar uma série de coisas que a gente já disse nos últimos dias aqui, desde que começaram essas manifestações contra o racismo nos Estados Unidos, pela morte, pela execução do George Floyd. Isso se espalhou pelo mundo, chegou até o Brasil também. O Mano Brown fala sobre isso, né, como muita gente foi pra rua nesses últimos domingos, em grande parte também como uma expressão dessa revolta, né, dessa indignação, a periferia que está na rua todos os dias e precisou ir pra rua também se manifestar contra o governo Bolsonaro. Mas não apenas isso, tem outros pontos ali que me tocaram. O primeiro deles tem um ponto no qual o Mano Brown é perguntado sobre os sonhos dele, né, o que ele almejava quando ele era adolescente, quando ele começou a entrar no rap, e ele fala ali que ele tinha uma fase na vida dele que ele nem sequer tinha sonhos, que ele não conseguia sonhar nada. E eu acho que é difícil para muita gente entender isso, né? Para nós entendermos isso. Você nem sequer ter a possibilidade de sonhar, de pensar uma vida diferente para si próprio. Você está tão aprisionado num contexto que te põe para baixo que você nem consegue pensar nada fora daquilo. E ele fala disso, né? Ele fala, ele insiste nesse ponto, né? Falando assim que muitas vezes a pessoa nem desce, nem sai da periferia, nem vai pro asfalto porque ela não quer ser humilhada. Porque ela sabe que ela não vai conseguir nada, porque o racismo é tão entranhado que ela sabe que se ela for tentar alguma coisa, ela vai ser subestimada, ela vai ser ridicularizada, ela vai ser diminuída. Então ela nem vai. Ela não tem nem motivação, ela não tem nem sequer a perspectiva de poder ser daquele ponto no qual ela está. Daí o Drauzio Varela menciona, né, essa mentira, essa história, esse conto de fadas inventado que é a meritocracia, tanto no Brasil quanto em outros locais do mundo também, né? Há alguns países, há alguns locais no qual você pode sim ter um pouco de ascensão social, onde você tem um abismo menor entre as classes, onde ainda é possível sonhar, mas tem muitos outros países no mundo também que são tão complicados ou até muito piores do que o Brasil nesse sentido, no qual de fato pessoas, né, crianças, adolescentes, jovens ou mesmo adultos não podem nem sequer sonhar. E isso é muito difícil, você ouvir isso, assim, é muito pesado mesmo, assim, é realmente... Para mim, por exemplo, é algo que é inconcebível. Você tem um sistema que esmaga tanto as pessoas, que tritura tanto as pessoas, que moe os cidadãos, que eles não se sentem nem sequer gente. A gente falou sobre isso nesses últimos dias, né? Acho que foi ontem que eu falei sobre o artigo da Rosana Pinheiro Machado, mencionei mais cedo hoje também, e da Lúcia Scalco, sobre essa sensação da periferia, das pessoas da periferia de se sentirem gente, pela primeira vez na vida, de se sentirem gente, de que eram sub-humanos e passaram a se sentir um pouco mais humanos, ou se sentirem humanos. Quem fala muito sobre isso também é o Gessé Souza, né, no livro dele, Elite do Atraso, e no outro livro dele também, que é Ralé Brasileira, no qual ele fala sobre isso. São pessoas que são consideradas como sub-humanas, como se fosse uma casta separada de pessoas que jamais vão ascender socialmente. Ou que têm essa sensação, né, pelo próprio sistema que as esmaga, que elas jamais podem sair dali. E daí como o Mano Brown, através do rap, conseguiu isso, através da música. Então ele fala que num ponto ali ele estava conhecido, já era famoso, já estava tocando nas rádios a música dele, já estava tocando em todos os locais, e ao mesmo tempo ele era pobre, estava na periferia, estava pior do que antes em termos de dinheiro, estava endividado. Então, assim, a gente falou recentemente sobre isso, né? A gente estava falando sobre o bonde andando, né? Até falou sobre o Pirula, depois o Ferrez fez um vídeo resposta, bem legal também o vídeo do Ferrez aqui, vale conferir, ele fez um vídeo resposta aqui também para mim e para o Pirula. Então, assim, essa sensação de que você perdeu o bonde e não vai conseguir mais recuperar.
e muitas vezes você tem um nome, é conhecido, as pessoas falam de você e você está ali tentando pegar o bonde ainda, está atrás, correndo atrás dos seus sonhos, né, que você passa a conquistar os seus sonhos nesse caso. O segundo ponto tem a ver com racismo ainda, que o Mano Brown fala assim, né, sobre o racismo estrutural, e que é o tipo de estrutura que, se você tirar essa estrutura do Brasil, o país desaba. Que ele é todo montado sobre o racismo. É construído sobre as costas e o trabalho e o suor dos negros no Brasil. E ele conta algumas situações ali de racismo que ele passou, ou dos conhecidos dele, ou o modo como os negros têm que superar isso diariamente no Brasil, e as batidas policiais, e como a própria polícia às vezes ri junto com quem está sendo alvo da batida, porque todo mundo percebe ali o ridículo da situação, como estão todos aprisionados nesse sistema. Todo mundo está acorrentado juntos. O Drauzio conta uma história de quando ele estava num carro, ele estava de carona num carro de um amigo, o filho e o amigo negros, e o Drauzio atrás, um pouco de trás, branco. E a polícia vai, faz uma batida e acha que é um sequestro. Por que um homem branco estaria junto com dois homens negros? E há um terceiro elemento também que o Mano Brown menciona ali, e daí tem o caráter da arte, né? Do modo como o rap ou outras manifestações artísticas da periferia, como elas são gritos por visibilidade. Como muita gente entra nesse meio, né, no funk, no rap, no hip hop, entra no pagode, ou entra em outras produções populares que ocorrem na periferia, no samba também, porque elas querem ser ouvidas. E aqui entra uma grande questão que se dá no Brasil, né, que você tem um grupo de pessoas elitizadas, né, que acham que apenas certa produção cultural deve ser valorizada porque é ali uma representação de algo valoroso, né, do belo, de algo transcendental, e menosprezam todo o resto de produção cultural, né? Todos os demais estilos musicais, as formas de expressão. E no fundo, todas elas são, de algum modo, expressões de anseios dessas pessoas, os medos delas, os dilemas que elas enfrentam, a realidade delas. Então é por isso que é importante quando a gente para ouvir quando alguém como Mano Brown está falando. Porque ele traz ali, seja pela música dele, seja pelos Racionais, ou seja na entrevista dele, ele traz um retrato de uma grande parcela da população brasileira que é completamente invisibilizada. Não são as histórias contadas na televisão, nos filmes, ou nos livros, ou na música. São histórias que são invisibilizadas. E quando são contadas sob outra perspectiva, de quem oprime essas pessoas, ou de quem simplesmente ignora a existência delas, ou de quem pensa nelas como criminosos. E vale lembrar que a arte, desde há muito tempo, na verdade, né, você tem diferentes manifestações, você tem arte de elite mesmo, você tem arte popular, ela sempre foi a expressão desses pesares, dessas alegrias, dessas opressões também. Quando a gente pensa, por exemplo, no Dickens, o autor britânico do século XIX, ele era um autor que teve uma infância bastante difícil, que foi para a fábrica, que teve uma infância de exploração, e quando ele cresce e se torna um escritor, ele relata em seus livros essa exploração que um dia ele vivenciou e que ele vê. O Dickens é alguém que relata a exploração da era industrial, do capitalismo que surge e cresce no Reino Unido. Ele era uma voz que vinha desse contexto. Ele podia falar com conhecimento de causa, e é por isso que é tão autêntico, porque é alguém que realmente entendia do que falava. Tem uma frase que é muito repetida na literatura, né, que eu acho que é meio falsa, é semi-verdadeira talvez, que é fale daquilo que você entende. E que tem a ver com isso, porque certas experiências nossas são muito particulares tanto individualmente, né, tipo eu, Henry, escrevendo, quanto também da nossa origem, do nosso grupo, de onde a gente vem, da nossa cidade, do nosso país. Então quando você ouve, ou quando você aprecia, ou quando você para escutar essas pessoas que vêm da periferia, por exemplo, elas nos trazem uma outra história que muitos de nós que não vivemos essa história só podemos conceber através da imaginação, porque a gente não vivenciou isso. E esse é o poder da arte. Um dos muitos poderes, na verdade, né? É o poder de você se pôr na posição do outro, de você poder entender a história do outro. Tem um fotógrafo do século XIX também, chamado Jacob Riis. Ele é um fotógrafo que morava em Nova York e um dia ele decide fazer um ensaio fotográfico, né, um estudo fotográfico nos cortiços de Nova York. Então ele vai com a câmera dele lá e começa a fotografar as condições subhumanas que viviam as pessoas nessa região. Então os imigrantes, os chineses, os judeus, os italianos, os irlandeses, os pobres norte-americanos dos cortiços. E ele fotografa e o título se chama How the Other Half Lives, que é como a outra metade vive. Partilha de uma frase, se não me engano, do Rabelais, do autor francês, que diz que metade das pessoas não sabe como a outra metade vive. E aqui pensando como se fosse uma metade bem dividida, né? De um lado você tem uma elite, do outro lado você tem os pobres. Sendo que, na verdade, é totalmente desproporcional, né? Você tem muito mais pobre do que de elite.
Mas o que o Jacob Riis faz é tentar mostrar para o mundo e para a elite também como vivia essa outra metade da população, né? Esses miseráveis dos Estados Unidos. Isso foi em 1880, mais ou menos. E quando ele vai lá e publica essas fotos, e são fotos chocantes, são realmente chocantes, mostram gangues, mostram uma espécie de quartos que eles tinham, quartos rotativos, os quais moravam dezenas de pessoas, e as pessoas dormiam ali um pouquinho e iam trabalhar. Daí a cama dela, ou a rede dela, ficava vaga e vinha outra pessoa dormir. Então, assim, era meio que rotativo. A pessoa não morava lá, só dormia na cama lá e tinha que sair para o trabalho. Foto das crianças pobres, foto das piores condições que tinha na cidade. E esse ensaio fotográfico mudou a percepção da prefeitura da cidade. Depois que isso veio a público, a elite nova-iorquina sentiu que eles tinham a obrigação de tentar mudar um pouco aquilo ali. Tentar sanear a vida das pessoas, tentar melhorar a vida das pessoas. Então, por um lado, nesse caso a fotografia serve como um documento histórico, né, um documento, um registro do que acontece, mas a arte também tem esse caráter. A arte também tem esse potencial de transformação social, de você mostrar uma realidade para as pessoas através da ficção, através da imaginação, através dessa releitura feita pela arte, mostrar essa realidade para as pessoas, para um grande público, e através disso criar a percepção e o reconhecimento de quão importantes são aquelas questões apresentadas. É claro que nem toda arte tem necessidade de fazer isso também, você não precisa ser um ativista literário, um ativista artístico, mas muitas vezes isso acontece, mesmo sem intenção. Muitas vezes você retrata uma realidade que é dura, e esse retrato, mesmo sem caráter de militância, acaba assim contribuindo para melhorar a percepção sobre esse grupo e o que deve ser feito. É difícil mensurar qual foi o caráter coletivo brasileiro da música dos Racionais ou do rap também. Certamente impactou no imaginário coletivo também do que é a periferia, do que acontece ali. Nos presídios também, né? O Diário de um Detento, por exemplo, o Sobrevivendo ao Inferno, né, que é um dos álbuns Racionais, tem várias músicas que retratam essa vida dura, a vida pesada da periferia. Então, certamente, isso contribuiu para o imaginário brasileiro. Mas, por outro lado, quando perguntado pelo Drauzio Varela, né, se ele tem alguma esperança para o futuro do Brasil, né, se alguma coisa pode mudar, o Mano Brown diz que não acha que é possível. E ele reforça a ideia do racismo estrutural, né, que se tirar essa carta, tudo desaba. Ele fala nessas palavras, que se tirar essa carta, tudo desaba. Então, nessa lógica, né, interpretando o que ele diz, ninguém tem interesse real de mudar isso. Porque se você mudar isso, muda toda a estrutura social brasileira. Se você acaba com o racismo, se isso for possível, né, você destrói toda a estrutura social brasileira. Acho que a gente pode pensar nisso. Essa frase do Mano Brown faz sentido. Se tem alguém realmente interessado em atacar nas profundezas do problema e não na superfície. E ele fala que acho que não tem chance de mudar, né? Porque é tão embolado tudo, tão confuso tudo, que as pessoas não têm clareza ideológica. E de fato não tem, na verdade. A gente espera que as pessoas sejam, né, se posicionem politicamente, partido tal, candidato tal, ou conjunto ideológico tal, né, pacote ideológico tal, e as pessoas não têm isso. E ele fala, na periferia as pessoas não têm isso, elas querem sobreviver. Elas não estão pensando, sabe, em ideologias, elas querem sobreviver mais um dia. Bem, eu recomendo que vocês assistam a essa entrevista do Drauzio Varela com o Mano Brown, porque foi muito legal mesmo, foi muito pesada, sabe? Dá pra sentir a dor do Mano Brown quando ele conta certas histórias ali. Eu acho que vale conferir porque tem muito conteúdo ali pra reflexão, tem muita coisa pra gente pensar ali. E eu quero saber de vocês sobre isso que ele fala. Se mudar a estrutura racista do Brasil, desaba a nação junto. Se tem alguém realmente interessado em mudar isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre o que eu falei aqui, se vocês assistiram ou não a entrevista com o Mano Brown. O que vocês pensam sobre essa questão da arte também, a arte como uma releitura da realidade que pode levar a gente a entrar em contato com um mundo diferente do nosso e talvez tentar mudar esse mundo ou ajudar a mudar esse mundo de algum modo? O que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se. Confira o meu livro Minha Especialidade é Matar, que está na pré-venda na Cota Editorial e também já está disponível na Amazon. Confira, porque retrata também todo esse cenário agora, até esse momento no governo Bolsonaro e os absurdos que a gente viu até agora. Me diga o que vocês pensam. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.